Muito, muito bem, vamos lá, estamos continuando na Yud Aleph Amud Bet na Mishnah. Beit Shammai Omrim en Masalkim et Atresim Beyom Tov, Beit Hillel Matirim Af Leachzir. Beit Shammai falando o seguinte, às vezes o cara tinha uma lojinha ambulante ou algo do tipo, e para pôr as coisas para vender, ele tinha uma janelinha que dava para tirar e pôr ela de novo. Então, o Beit Shammai fala o seguinte, olha, não posso tirar esses tricim, que ele tirava a janela e colocava isso para colocar a mercadoria dele à venda. O Beit Shammai fala, olha, não pode abrir e fechar isso. E o Beit Hillel fala, olha, não só pode abrir e colocar as coisas para vender, mas você pode devolver também, certo? Parece que você está construindo a parede, não é algo que é preso na casa ou algo do tipo, mas é uma parede que abre e fecha, que sai e entra. Certo? Às vezes tem casas, por exemplo, que tem uma janela entre a cozinha e a sala, isso é fechado com um pedaço de madeira, algo do tipo, e você põe e devolve, monta e desmonta. Então, Beit Shammai proíbem desmontar isso, e Beit Hillel permitem não só abrir para vender as coisas, vender comidas no Yom Tov, para as pessoas terem o que comer, mas posso mesmo devolver e fechar. A priori, fechar não tem utilidade nenhuma. Abrir precisa para as pessoas terem comida no Yom Tov. Fechar não tem utilidade nenhuma. Beit Hillel permitem os dois, a gente vai ver por quê. Maitrisim, que são esses tricim, amarula, trecei, hanuyot, certo? Ula explica o que a gente falou agora já na Mishnah, que são esses tricim, são meio que persianas de hanuyot, de lojas, que são abertos para vender. Tipo, tem esses carros de sorvete, etc., que eles abrem aquela janela e abrem aquilo para fora do carro e lá colocam a mercadoria, é algo desse tipo. Ve'amarule fala o seguinte, Ula, três coisas permitiram o fim por causa do começo, ou seja, permitiram fazer algo desnecessário no fim, para que a pessoa faça isso no começo e não deixe de fazer. O que significa isso? Ve'lem, orlifnei adorsan. Por exemplo, a gente viu que Rahamim permitiram alguém que fez shritá no animal e pegou a carne. De acordo com o Beit Hillel, eu posso colocar o couro no lugar onde as pessoas vão pisar e vai meio que trabalhar o couro, embora isso daqui não tenha nenhuma necessidade no Yom Tov. Permitiram fazer isso, ou seja, permitiram o fim, permitiram colocar o couro para as pessoas pisarem, porque senão nem faria shritá no animal. Se eu sei que o couro não vai poder ser trabalhado e vai estragar e vou perder, então nem vou fazer shritá. E aí eu não vou comer carne no Yom Tov. Então permitiram alguma coisa no fim, mesmo que não tenha utilidade nenhuma no Yom Tov, para que no começo, pelo começo, para que eu faça shritá. O Trisei Hanuyot, aqui no caso das janelas também, permitiram fechar para que eu abra, porque se o cara não abrir e não vender as mercadorias dele no Yom Tov, as pessoas às vezes não vão ter o que comer. Então permitiram mesmo fechar, que não tem necessidade nenhuma, no Yom Tov não tem por que fechar a loja, permitiram fechar para que a pessoa abra. Vechazará Retiá Migdash, Retiá é uma bandagem, um cohen que tem uma bandagem, ele não pode colocar bandagem no Yom Tov, no Shabbat e no Yom Tov, certo? Por quê? Porque na hora que a pessoa coloca uma bandagem, ele pode acabar espalhando creme ou algo do tipo que ele tenha lá no machucado. Isso é uma melachá no Shabbat chamada de memareach. Então, Ramim proibiram colocar bandagem no Shabbat e no Yom Tov, porque a pessoa pode chegar a fazer a melachá de memareach, que é espalhar a pomada, por exemplo. Então, no Beit HaMikdash, o Kohen que ele tem uma bandagem na mão, por exemplo, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, porque não pode ter nenhuma separação entre a pele do Kohen e o kli, o utensílio que ele está segurando. Agora, o que acontece? Durante a semana, o Kohen que tinha um trabalho no Beit HaMikdash, ele estava com um band-aid ou com qualquer bandagem, ele tirava, fazia avodá e depois devolvia. Agora, no Shabbat não pode devolver. Então, se não pode devolver, talvez o Kohen não vai nem querer tirar para fazer avodá. Então, Chachamim liberaram para os Kohanim no Beit HaMikdash de devolverem a bandagem para que eles tirem e façam a avodá, certo? É uma proibição de Rabanan. Realmente, lemaria, passar a pomada no machucado, é uma proibição da Torá. Mas a bandagem que talvez vai causar o miruach, talvez vai causar com que espalhe a pomada, é uma proibição de Rabanan, e Rabanan liberaram essa proibição para os Kohanim, para que eles não evitem, não deixem de fazer a avodá. Então, também permitiram o fim para que o começo aconteça. Outra coisa, fala Rechava em nome de Rabiuda, que permitiram que alguém que abre no Hag não, digamos assim, alguém tem um barril de vinho para vender. Se vem um amaretz, alguém que não cuida muito de coisas ligadas a Tumaitara, e eu tenho um barril de vinho para vender, e o cara pega um copo para ver se o vinho tá bom, ele pode estar purificando o meu vinho. Então, Ramim decretaram que no Hag, durante a Regel, durante Pesach, Shavuot e Sukkot, que estava todo mundo em Jerusalém,
a me'aratzot, as pessoas que são amaretz, que não tomam muito cuidado com pureza e impureza, eles não impurificam vinho, eles não impurificam aquele barril inteiro de vinho. E fala Rehava, em nome de Rabiuda, que de acordo com a opinião de Rabiuda, se eu abrir o barril de vinho durante o Hag, durante o Regel, durante Pesach, por exemplo, ou durante Sukkot, mesmo o que sobrou depois de Pesach está puro ainda. Ou seja, embora Rabanan só liberaram a impureza de Ameratzot, das pessoas que não tomam cuidado durante o Hag, se sobrou vinho, ele não fica retroativamente impurificado. De acordo com o Rabiuda, já que eu só vou abrir o vinho se eu souber que esse vinho não vai se impurificar, então mesmo o que sobrou depois do Hag continua puro. Assim aparece, assim falou Ula e falou Rehab. Pergunta Gemara, Orlifnei Adorsá, nisso que é permitido colocar o couro para as pessoas pisarem, Tanina, já está ensinando nossa Mishnah. Quer dizer, o que Ula veio ensinar? Ula veio só fazer uma lista de coisas que são parecidas? Qual o Hidush, qual a novidade da palavra de Ula que permitiram o fim, permitiram colocar no lugar para pisar, por causa do começo para a pessoa não evitar de fazer shkita no animal? Tanina. Então explica Gemara, mal de tema aqui que eu poderia pensar que Tamar de Beitilela Mishum de Hazel Misgalayu, Vefilmer Yom Tov Nami, Kamashmilan, inteiro Suvá Mishum Tchilatan, de Yom Tovin, de Erev Yom Tov Lo. Explica o seguinte, olha, eu poderia pensar que o motivo que Beit Hillel liberaram colocar o couro lá onde as pessoas vão pisar é porque serve para deitar, não tem problema nenhum, é zero problema, tá ótimo, as pessoas pisam, deitam, aproveitam, usam do couro, é uma utilidade boa no Yom Tov. Então, se esse é o motivo, se o motivo é que não tem problema nenhum nisso, então mesmo um animal que eu fiz shkita Erev Yom Tov, um animal que eu fiz shkita nele no dia anterior ao Yom Tov, também vou poder colocar o couro lá, sem problema nenhum, porque não tem problema. Vem o lá ensina que não, que realmente tem aqui um problema, tem um problema de trabalhar o couro, mas Rahamim liberaram esse problema aqui para que a pessoa não deixe de fazer shkita. Então, se é um animal que eu fiz shkita no Erev Yom Tov, e eu poderia já ter trabalhado o couro, e a shkita já foi feita antes do Hag, então eu não posso colocar o couro lá. Mas o animal que foi feito nele shkita no Yom Tov, para que a pessoa não evite de fazer shkita no Yom Tov, pode colocar o couro para pisarem. Então, o motivo disso, o motivo de Ula que só permitiram um fim por causa do começo, vem dizer que só vai poder colocar o couro lá se eu fizer shkita no próprio Yom Tov. Mas o que foi feito shkita Erev Yom Tov, Ula vai proibir. Ula vai dizer que aqui não pode, porque tem um problema. Trisei Hanuyot na Mitanina, Trisei Hanuyot que Beit Hillel permitem abrir e fechar, também está escrito na nossa Mishnah. O Beit Hillel Matirim Aflachstir, está escrito claramente na Mishnah, Beit Hillel permitem fechar a lojinha, fechar o negócio tris. Mal de tema, responde agora, o que o Ula vem ensinar? Quando o Ula veio falou que o motivo que liberaram liberaram fechar essa janelinha, é só para que a pessoa venha abrir. Qual é a novidade aqui? Mal de tema aqui, eu poderia pensar, eu poderia pensar que, olha, o motivo de Beit Hillel que pode abrir e fechar é porque é zero problema, está em ordem, não tem binyan estirá, não tem problema de construir e destruir kelim no Shabbat. A proibição da Torá de construir e destruir no Shabat e no Yom Tov são casas, são terrenos, são imóveis, desculpa. Mas móveis, kelim, objetos, não tem problema, montar e desmontar, construir e destruir. E mesmo que seja preso na casa, não tem problema nenhum. Kamash Melan, vem Ula ensina que não, que sim existe um problema de Rabanan, pelo menos de construir e destruir utensílios, kelim, e aqui especificamente, tira o sofá, mexum tchilatan. Aqui especificamente, essa janela da loja permitiram, de Hanuyotin de Batinlo. Então eu vou saber que eu só posso se for a janelinha de uma loja que vende comidas no Yom Tov. Mas se eu tiver uma igual em casa, que só me ajuda a levar a comida mais rápido da cozinha para a sala, isso não vai estar liberado. Só está liberado o que tem necessidade no Yom Tov. O que não tem um problema. Isso que pode devolver a bandagem no Beit HaMikdash. Também está escrito na Mishnah, está escrito claramente que é permitido devolver uma bandagem no Mikdash. O Kohen pode devolver uma bandagem que ele tirou para fazer a vodá no Beit HaMikdash, mas não pode fazer isso fora do Beit HaMikdash. Então já foi dito. O que o Ula vem me ensinar aqui? O que ele vem inovar? Responde Agmará mal de tema, o que eu poderia pensar? Tama, mas mishum denchu do Amigdash, afilo coen de lav baravodau, kamash melan tiro sufá mishum tchilatan, de baravodaim, de lav baravoda, lo. Eu poderia pensar que o motivo que o Cohen pode devolver, o motivo que o Cohen pode devolver a bandagem no Beit HaMikdash, tem uma proibição de Rabanan, é porque proibições de Rabanan não recaem no Beit HaMikdash.
As proibições de Rabanan são só para pessoas comuns. Kohanim no Beit HaMikdash não tem proibições de Rabanan, ele tem uma regra geral realmente ligada a isso. Em Shvut Bamikdash, muitas das proibições de Rabanan não são válidas no Beit HaMikdash, não são todas, algumas sim, algumas não. Eu poderia pensar que essa proibição de devolver a bandagem é uma proibição que não existe no Beit HaMikdash, e consequentemente, tanto um Kohen que está trabalhando, quanto um Kohen que não está fazendo nada, podem devolver a bandagem no Beit HaMikdash. Kamash Milan, vem Ula ensina que isso que liberaram devolver a bandagem no Beit HaMikdash é só para o Kohen fazer o trabalho dele, para o Kohen fazer a avodá dele no Beit HaMikdash, mas um Kohen que não está fazendo nada continua sendo proibido. Então tem um redush, tem uma novidade, quando Ula diz que é Itiro Sofá Meshum Tchilatan, que só liberaram o fim para o começo, para o Kohen fazer o trabalho dele no Beit HaMikdash, então um Kohen que não está trabalhando é proibido. Ponto. Potechet Chavitonami, isso que alguém que abre o barril dele durante o Hag, durante a Regel, não se impurifica, mesmo o que sobrou depois. Tanina, também está escrito na Mishnah, Apotechet Chaviton Matchil Beisato Agav Regel, alguém que abriu o barril dele, começou a vender uma massa, começou a vender massa para as pessoas fazerem pão e etc., no meio do Hag, Rabiuda Omer Igmor, Rabiuda fala, olha, mesmo depois que acabou o Hag, continua puro, sem problema nenhum, pode vender isso como se fosse puro. Vechachamim Orim Lo Igmor, e Chachamim falam que não. Chachamim falam, durante o Regel não está puro, não está impuro, mesmo que o Amaretz encostou, isso daqui continua puro, depois que acabou o Hag, ele vira automaticamente impuro porque encostaram nele durante o Hag. Então, de acordo com o Rabiuda, Rehava falou lá em cima aqui, de acordo com o Rabiuda, e tiro sofá meshum tchilatan, e tiro permitiram, liberaram que isso vai continuar puro depois do Hag, para que durante o Hag o cara não deixe de abrir o barril dele. Mal de teima, porque ele precisou falar isso, já está escrito claramente na Mishnah. Mas aqui eu poderia pensar, tu mata maretz baregel kitara shavir rabanan, eu poderia pensar que a impureza de ameratzot, que é um decreto de Rabanan, certo? Rabanan decretaram que um amaretz que não toma cuidado com pureza e impureza, ele está sempre impuro. Eu poderia pensar que durante o Hag, Chachamim apagaram completamente esse decreto. E o amaretz, ele é considerado tahor, limpo, puro, durante o Hag. E aí, mesmo depois do Hag, está tudo liberado, mesmo que o cara não usou. Se o amaretz encostou num barril que ficou fechado, não foi aberto, será que esse barril está impuro ou não está impuro? Eu poderia pensar que o barril está puro, porque mesmo que ele não abriu o barril e o amaretz encostou durante o regel, não tem impurezas. Vem Rehava e ensina que não, que só liberaram quando teve alguma utilidade, quando realmente foi vendido o vinho no Hag. Mas se o cara não abriu o barril, se o amaretz encostou num barril que estava fechado e não foi usado no Hag, isso daqui está impuro. Só está puro, só perdeu a proibição de impureza, midirabanan, algo que foi utilizado durante o Hag. Mas o que não foi, não. Pergunta Gamara, Ula, mas por que Ula não trouxe esse? Ula falou que são 3. Não trouxe esse caso do barril. Por que não? É mais um caso que é exatamente o mesmo ponto, a mesma ideia. Por que Ula não colocou esse? Responde a Gamara que Ula trouxe coisas que é consenso, não trouxe coisas que é discussão. Aqui tem discussão entre Rabiuda e Chachamim. De acordo com Rabiuda, o barril aberto continua puro, e de acordo com Chachamim, acabou o regel, o barril está impuro. Ula não queria trazer discussões, ele queria trazer coisas que são consenso. Pergunta Gamara, Anachnami Plugtanino. Fala, Gamara, espera aí, tudo que você me trouxe até aqui, esses 3 casos de abrir os trissim, ou o caso de devolver a bandagem, ou o caso de colocar o couro para as pessoas pisarem, esses 3 casos também tem discussão Beit Shammai e Beit Hillel. Então Ula sim tratou de assuntos discutíveis, ele não trouxe assuntos que são consenso. Então por que ele não trouxe esse outro caso? Responde Gamara, Beit Shammai bem como Beit Hillel em na Mishnah. Fala aqui, olha, quando tem discussão em Beit Shammai e Beit Hillel, alahá como Beit Hillel, isso significa que a gente nem considera Beit Shammai. Beit Shammai, quando ele está perante Beit Hillel, é como se não existisse. Então, de um certo ponto de vista, é consenso. Embora na prática Beit Shammai discordam, na alahá, Beit Shammai são completamente ignorados. Então é consenso, porque alahá com Beit Hillel totalmente. Então Ula falou assuntos que são consenso e não trouxe assuntos que não têm consenso, ou seja, ele não discorda do que Rehava trouxe a mais, o caso do vinho, do barril de vinho no Hag. Ele concorda com isso, só que ele não trouxe, porque ele está falando de assuntos que não têm discussão. Ponto. Pergunta Gamara.
Matnitin de lo que aitana. A priori, a nossa Mishnah que falou que Beit Shammai proíbem abrir e fechar a lojinha e Beit Hillel permitem, não é como o Tana dessa braita. Detânia, está ensinando a braita o seguinte: Amar Rav Shimon ben Elazar, modim Beit Shammai Beit Hillel, shemesalkim et atresim beyom tov. Rav Shimon ben Elazar falou que Beit Shammai e Beit Hillel concordam que é permitido abrir a lojinha no Yom Tov. Lo nichleku ela leachzir. A discussão é se eu posso fechar ou não. Abrir, que é para vender comida no Yom Tov, todo mundo libera. A discussão é fechar. Shebeit Shammai em Machzirim, Beit Hillel em Machzirim. Que Beit Shammai falam que não pode fechar e Beit Hillel falam que pode fechar. Certo? Então, realmente, a nossa Mishnah não é de acordo com essa opinião. De acordo com a nossa Mishnah, Beit Shammai proíbem tudo e Beit Hillel liberam tudo. Não é igual essa braita, igual essa opinião na braita. E essa braita fala mais algo. Essa braita é do seguinte: quando discutiram Beit Shammai e Beit Hillel realmente com relação a abrir e fechar, quando tem tzir, tzir é igual na porta, tem esse pininho que prende na porta, aqui também, esse pedacinho de madeira colocavam para colocar as mercadorias, ele tinha tzirim, tem alguns que sim, alguns que não, ele possivelmente tinha esses pinos que prendiam na janela para o negócio ficar de pé e não cair. Então, fala para o seguinte, isso que discutindo aqui, se pode ou se não pode, é quando tem tzirim, quando ele tem esses pinos que prendem. Então, quando eu fecho a janela ou quando eu abro a janela, isso fica realmente preso. A valem lem tzirim deveria comutar. Mas se essa janela só está apoiada lá, não está preso bichlal, não tem nenhum pino, não tem nada que prende ela, ela está só apoiada, aí todo mundo libera, porque é só uma parede apoiada, não é considerado que tem uma parede lá. Pergunta que maravilha, Tânia, aí tem uma braita que diz diferente. Tem uma braita que diz o contrário. Diz que a discussão entre eles é quando não tem tzir. A discussão entre eles é quando não tem pino. Mas quando tem pino, todo mundo proíbe. Ou seja, uma braita falou que quando tem pino, tem discussão. Quando não tem pino nenhum, todo mundo libera. E a outra que falou pelo contrário, quando não tem pino, tem discussão, mas quando tem, todo mundo proíbe. O que eu faço com as duas braitas? São contraditórias. Amarabai fala o seguinte, na verdade a gente tem três situações. Quando o meu pedaço de madeira, que eu vou usar para apoiar a mercadoria, ele tem dois pinos dos dois lados, aí ele fica muito bem preso. Ele fica bem preso quando eu apoio, e ele fica bem preso quando eu fecho. Nesse caso, é proibido. É isso que a braita disse, que quando tem tzir, que quando tem pinos, todo mundo proíbe. É quando tem dois pinos dos dois lados. Em lem tzir colicar, se não tem pino nenhum, fica só apoiado, deveria comutar. Todo mundo concorda que é permitido. Que pligue, quando discutiram Beit Shammai e Beit Hillel, besheyesh lem tzir baemtza, quando em vez de dois pinos dos dois lados, ele tem só um pino no meio. Então ele fica preso, mas meio bamba. Nesse caso, discutiram. Então a braita que falou que quando não tem tzir todo mundo libera, mas quando tem tzir tem machloket, ela está falando o seguinte, quando não tem pino nenhum e está só apoiado, todo mundo libera. Quando tem um pino, tem machloket. E a braita que falou que quando não tem pino, tem machloket, mas quando tem pino, todo mundo concorda que é proibido, quer dizer o seguinte, quando não tem dois pinos, ela somente um, aí tem machloket, mas quando tem dois pinos, fica bem preso, aí é proibido. Então, se está somente apoiado, todo mundo libera. Se tem dois pinos dos dois lados, todo mundo proíbe. Se tem um pino no meio, aqui fica a discussão entre Beit Shammai e o Beit Hillel. Por quê? Marsavar Gazrinan tzir baem tzato tzir minatzado, Marsavar lo Gazrinan. Beit Shammai fala, a gente proíbe quando tem só um pino, por causa do caso de dois pinos, porque talvez ele vai acabar abrindo também uma que tem dois pinos e lá é proibido, e Beit Hillel fala, não, a gente não gozeira, a gente não proíbe, um pino está em ordem, ele não vai abrir dois. Então, quando não tem nada, está apoiado, todo mundo libera. Quando tem dois, é proibido. A pergunta é se a gente faz um decreto e proíbe quando só tem um, para que a pessoa não chegue a abrir quando tem dois também. Essa é a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Shkoyach, Shabbat Shalom, semana que vem estamos de volta.